Fala pessoal, o Corinthians venceu mais um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, sem dificuldade alguma. Bateu o Botafogo por 2-0 jogando na sua casa. A gente sabe como o Corinthians é forte jogando em Itaquera. E o Botafogo não conseguiu jogar. E o curioso está sendo observar esse Corinthians com uma posse de bola maior, distribuindo melhor o jogo, com mais qualidade técnica na chegada ao ataque. Interessante. O time não perdeu ainda depois da Copa América, mas até vinha sendo cobrado pelos muitos empates. Mas também empatou contra o Flamengo, contra o Inter, no Clássico contra o Palmeiras. São empates aceitáveis, né? Dá pra gente dizer assim. 2 em casa, mas contra postulantes ao título, como o Flamengo e o próprio Palmeiras. O jogo contra o Inter, que foi o da última rodada, não deixou uma impressão muito boa. Mas eu tiro esse jogo de contexto. Ali me pareceu que nem o Inter queria perder e o Corinthians queria ganhar. E aí os dois acabaram não jogando muito bem. Foi um jogo complicado até de assistir, 0-0, sem muitas chances criadas, enfim. É muito abaixo do que a gente espera dessas duas equipes, né? Corinthians e Inter. Era necessário dar a resposta já na outra semana. O Corinthians também pensando na Sul-Americana, quinta-feira tem um jogo importante contra o Fluminense, quartas de final, e o discurso, né, dentro do clube é de que é uma possibilidade muito grande de se conquistar um título. Mas talvez eu acho que esse discurso ele seja para que o Corinthians mire mais na Sul-Americana do que no Campeonato Brasileiro. E não perceba que talvez ele possa sim chegar mais longe nesse Campeonato Brasileiro. É porque se a gente olhar o elenco do Corinthians, eu fui um dos que tirei o Corinthians do páreo, porque Flamengo, Palmeiras, o próprio Grêmio e o Internacional, que já estão bem mais abaixo, né, porque estão envolvidos nas Copas. O Atlético Mineiro subiu também, mas e se a gente for olhar o elenco dessas equipes, o Cruzeiro, que está lá embaixo, tem um elenco muito qualificado. A gente nunca colocava o Corinthians em razão de ser uma competição de fôlego, né? Você precisar se manter e daqui a pouco olhar para o banco de reservas e não ter tantas alternativas. É o caso do Santos, né, que não tem um elenco vasto e no grande trabalho do Sampaoli está ponteando a tabela do campeonato. Bom, mas o Corinthians olhou para a Sul-Americana como uma perspectiva muito interessante de título. E aí o Carille está mesclando, né, fazendo algumas experiências no Campeonato Brasileiro, e não é que está dando certo. Depois da Copa América, como eu disse, ele não perdeu. E vai ser difícil ganhar desse Corinthians, viu? Pelo que a gente está analisando, uma equipe muito bem estruturada. Defensivamente, a chegada do Gil, ela trouxe outra sustentação ali para a defesa. Até o menino Carlos Augusto, quando entra na vaga do Avelar, vai bem também. O Fagner é acima da média, né? Dispensa comentários. E mesmo sem o Cássio, porque muita gente falava, o Corinthians também, o Cássio salva o Corinthians o tempo inteiro. O Walter jogou contra o Botafogo, foi muito seguro e nas vezes que foi exigido compareceu. O Walter, que já teve seu contrato renovado, né? Vai permanecer, estava se despedindo, mas não, o Corinthians decidiu ficar com ele decidiu ficar e tá tudo certo. Mas o mais interessante é que a gente vê, por exemplo, a evolução de alguns atletas. O Pedrinho é impressionante. O Pedrinho é outro jogador. Já falei sobre ele aqui no canal, né? Tem um vídeo que eu acabo destrinchando mais a carreira do Pedrinho, que ele começou, a gente achou que ele ia ser um jogador, daqui a pouco ele decepcionou por um lado, foi envolvido dentro de um contexto do clube que não favorecia no passado, e aí esse ano, o primeiro semestre também não foi muito bem do time, e ele não conseguiu, e aí quando a coisa encaixou, ele cresceu. Foi convocado aí merecidamente pela seleção sub-23 para disputar, né, a seleção pré-olímpica e merecidamente. Ele hoje se tornou um jogador que ele está com confiança para fazer a jogada pessoal pelo lado, para dar assistência, para chutar a gol. O primeiro gol sai de uma jogada individual dele que ele entorta o lateral esquerdo do Gilson no Botafogo, acaba fazendo o cruzamento. E aí eu quero falar de outro jogador também, que é o argentino Mário Bocelli, que aos pouquinhos vai cavando o seu lugar no time, não sei se como titular, eu sei que o Wagner Love, pela experiência, pelo que ele entrega para o time lá na frente, ele hoje é o titular, mas o Bocelli, quando se necessita da sua presença, né, ele vem correspondendo. Talvez não no início, mas agora acho que adaptado, vai entendendo o sistema de jogo. É um argentino que por onde passou fez muitos gols, saiu como ídolo do México e foi uma contratação muito badalada essa do Corinthians. Ele não estava conseguindo desenvolver o seu futebol, é um exímio finalizador, fez um belo gol e depois desenvolveu o seu jogo, né, como a gente vinha vendo nas outras partidas também. O Everaldo, esse cara que chegou do Fluminense,
Fluminense aí tem uma característica muito parecida com a do Cleison, vai pra cima, vitória pessoal, como os times precisam de jogadores como esse, segura a bola lá na frente e faz um segundo gol também de rara técnica, hein? Porque o Pedrinho chuta, o goleiro dá rebote e ele chuta no contrapé. E o Everaldo sequer é titular, né? Porque o titular é o Cleison. Então vejam como o Corinthians hoje já tem opções, já tem alternativas para dosar tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana e se tornar competitivo. E no banco de reservas tem um técnico que para mim sabe jogar tanto mata-mata quanto pontos corridos. Não à toa ele é tricampeão estadual e tem o Brasileirão de 2017 no currículo. Vai ser difícil ganhar desse Corinthians nesse Campeonato Brasileiro aí, que se mostra agora no segundo semestre, exatamente por essa estrutura que o Carille deu para o time. É um time que fica mais com a bola, então é difícil do adversário roubar essa bola do Corinthians, e vejam que a marcação começa lá na frente, dos meias, do Matheus Vital, do próprio Pedrinho. E aí essa bola vem mais mascada, mais dividida para os zagueiros. Porque se deixar liberdade, né, se dar liberdade para o adversário, muitas vezes você expõe a defesa. E o Gabriel também, que assumiu nesse momento a titularidade com a lesão do Ralf, vai ser difícil o Ralf voltar, eu sei que o Ralf é ídolo e tal, mas o Gabriel tá jogando muito bem. E aí com esse sistema bem estruturado na defesa, um meio campo que morde muito, e a chegar lá na frente com esses homens aí de qualidade, especialmente com a evolução do Pedrinho, o Corinthians se tornou uma equipe que a gente já vê uma cara. Sempre viu, né? Mas uma cara melhor, dá pra dizer assim, né? Ele tinha um padrão, mas o desempenho não era aquele que o torcedor esperava. Hoje já não. Hoje você já vê o Corinthians, já sabe o que ele pode te entregar. E olha, a mim pelo menos tá surpreendendo. Não pela qualidade do Carille ou pela qualidade dos jogadores, porque eu não imaginava que esse elenco, que se a gente comparar com as outras equipes, pudesse trazer uma perspectiva tão boa como está trazendo. Eu acho que o torcedor tem que sim estar otimista nesse momento. Gostou do vídeo? Dá um likezinho, te inscreve no canal, vamos juntos, um abraço, até a próxima. Tchau!